Doutora, nós vamos dar continuidade à memória perispiritual. Nós estamos, né, nos vídeos esquizofrenia kármica e armazenamento memorial. Então, hoje vamos dar essa continuidade a esse assunto, ok? Ok, vamos. E a primeira pergunta é da Graziele. Boa noite, doutora. Boa noite, Graziele. Quando a pessoa nasce com esquizofrenia, o paciente não faz acompanhamento adequado por não aceitamento. A pessoa ela encarna normalmente com esquizofrênica ou já bate um pouco da dívida e vem com outra enfermidade? Olha, os casos que eu tenho observado, principalmente na infância, as características faciais, tá entendendo? O histórico de agressividade também, e tem a sequência genética, né? Na família também. Então, essa sequência genética, para grupo de espíritos que criaram problema em vidas passadas, ele dificilmente vai escapar da medicação. Então, não se trata de esquizofrenia só com passe e com água medicada, não. Porque muitas vezes, quando chegam aqui, eu já estou vendo que é esquizofrenia. E eles querem jogar isso para a medulidade e querem suspender medicação. Isso não pode, porque se fizerem isso, eles entram em crise. E a gente não está encontrando mediunidade, está encontrando casos genéticos. Então, como é que a gente vai suspender medicação? Que não é o papel dos médicos espirituais fazerem isso. As mães ficam um pouco tristes, né? Porque alguém informou lá fora, muitas vezes espíritas, e diz que o filho dela tinha mediunidade, não tinha esquizofrenia. Mas só que o psiquiatra já fechou o diagnóstico, e quando isso acontece, eu vou ser sincera, eu não vou enganar nenhuma mãe. Dizer, olha, o seu psiquiatra está certo. Eu não vou dizer para você que ele está errado, não. Se quiser ficar em tratamento, isso pode aliviar o problema, mas o tratamento não vai resolver esse problema. Entendi, doutora. É porque eu tenho um primo que ele tem esquizofrenia, porém ele não aceita o tratamento. Ele, assim, ele fazia acompanhamento e aí ele parou naquela última medicação que foi passado para ele. Porém, ele sempre está dando crise, creio eu que a medicação já não faz mais efeito devido a muitos anos tomando a mesma dosagem, né? Então ele fica muito agressivo, ele tem manias de perseguição, ele dá os surtos dele lá, das alucinações. E cada vez é uma mania diferente. Tem vezes que ele fica muito tempo sem conversar com ninguém. Ele tem as fases, os picos dele. Isso acontece porque o subconsciente dele é muito ativo, então ele precisa de psicotrópico. Sem essa medicação, ninguém controla, não, viu? Certinho. Obrigada, doutora. A segunda É pergunta, por- Graça, pode fazer. Posso fazer? Pode. Quando nasce um esquizofrênico na família, os pais têm dívidas por ter que lidar com os desafios de cuidar desse espírito, ou seria algo hereditário, ou seria dívida, ou alguma coisa que esse pai fez com esse filho, ele veio para acertar essa dívida com esse filho? Olha, em muitos casos, investigados são hereditários, entendeu? Agora, nós temos que entender que de uma dívida você pode fazer uma missão, né? Depende de você. Porque se por acaso houver uma rejeição, isso já é uma dívida, né? Como é que você vai saldar isso? Então, se houver agressividade contra a pessoa que tem esquizofrenia ou maus trato, essa pessoa responde. Então, eu conheço mães que cuidam muito bem das crianças de microcefalias e observo o cuidado, a criança limpa, tá entendendo? As terapias em dias.
Então, eu não vejo aquilo ali como uma expiação, eu vejo como uma missão. Expiação é tudo Entendi. aquilo que você rejeita, mas quando você aceita, você passa a ser uma servidora de Deus em prol daquela criança que está com microcefalia ou esquizofrenia. Mas o que acontece? Quem mais atrapalha o esquizofrênico, pessoal, é a própria família. A própria família maltrata, chama termos que não podem ser utilizados. Você é louco, você é doido, sai daqui, tá entendendo? Eu vou internar você. Como é que a criatura vai melhorar assim? No Não caso da minha melhora. tia, ela super protege o meu primo. Então, ela não deixa ele fazer nada. Ai, ele é doente, ela trata ele assim o tempo inteiro, como doente. E ele é extremamente inteligente, a inteligência assim, só que junta com a doença e ele, assim, é oportunista também, porque sabe que tem o apoio da mãe, da avó, entendeu? Então, de certa forma, eu vejo que elas prejudicam. Posso estar julgando errado, mas eu acho que não. Porque elas prejudicam. Na hora que ele começa a ir bem e tal, não, você não pode porque você é doente. É mais ou menos nesse sentido. Ou se ele faz qualquer tipo de malcriação, não, não repara não, porque ele é doente. Mas você vê que não é da doença, é porque tira ele da zona de conforto e ele se rebela. Bom, vamos continuar? Jean, a próxima pergunta é sua, Jean. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite. Doutora, os gastos do médio que participa das atividades sociais do mundo pode dificultar a concentração no trabalho devido ao armazenamento de memória ser mista? Olha, os médios receitistas, eles têm um grande compromisso com a justiça divina. O compromisso maior é na reforma moral, é na calma, na obediência a Deus, tá entendendo? Porque você não pode ser o doente, você vai tratar das pessoas doentes. E se de repente um médico que trabalha com receituário, ele está mais doente do que o paciente, o negócio está sério. É melhor ele se ausentar do trabalho e entrar em tratamento. O desgaste físico, ele atrapalha, sim. Ele atrapalha porque gera impaciência em alguns médios. Você passar 4 horas em pé não é brincadeira, você tem que estar bem mesmo, tá entendendo? Para a gente poder auxiliar. E muitos médios, às vezes, né, eles sentem o peso do trabalho, mas a gente tem que entender que nós estamos ali para socorrer uma multidão que está totalmente abandonada. E nós estamos aqui para servir, né? Obrigado, doutora. Silvia, é a sua vez. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, Silvia. Doutora, o arquivo de memória do médium que cobra consulta influencia até que ponto a atuação mediúnica dele? E qual é a responsabilidade de quem procura atendimento desse médium que cobra para responder perguntas de cunho material? Olha, é interessante que eu falei no estudo que tem uma média em São Paulo. Eu considero ela uma média falida, né? Porque, veja, ninguém pode se utilizar-se de nome de espírito famoso para passar fórmula de enriquecer. Esses médios, eles não acreditam na vida após a morte. Você acha que quem acredita na vida após a morte vai fazer isso? Não vai, porque sabe que vão ser punidos aqui do outro lado. E o que acontece com esses médios, na verdade, é que eles não estão nem aí para o depois da morte, né? Eles vão responder por isso. As pessoas que procuram, eu não vejo tanta culpa, porque elas não têm conhecimento. São pessoas, às vezes, que estão desesperadas em busca de uma solução. Então, isso é muito sério, pessoal. Eu atendo todos aqui de várias classes sociais.
O direito de um é o direito de todos. Quem me conhece sabe muito bem disso, que eu não vou dar privilégio a ninguém. O que eu tenho de dizer é uma verdade, uma pessoa pobre, eu vou dizer a uma pessoa rica, eu não estou nem aí, ele vai ter que ouvir a verdade. Como é que vai se melhorar? Me diga. Não se melhora. Então, eu não vou selecionar palavras para dizer, ó, isso aqui é para esse necessitado. Não, esse aqui que é rico, eu não vou falar. Eu falo, porque tem muitos que chegam aqui e dizem assim, olha, a minha preocupação é meus bens materiais. Eu digo logo, você não vai encontrar isso aqui, não. Você vai encontrar aqui outra coisa, mas riqueza vai encontrar não, gente. Eu não vou lhe enganar, estou consultando o senhor. Se o senhor quiser ficar em tratamento, o senhor fique, mas não vai encontrar isso que o senhor está procurando, porque é isso que está lhe perturbando. Está entendendo? É o recurso material que está enfraquecendo os laços de família. Então, como é que eu vou, de repente, melhorar a sua vida? Que a sua melhor memória, melhora é a paz interior, né, pessoal? Obrigada, doutora. Obrigado também. Moreira, é a sua vez. Boa noite, pessoal. Tá Desculpe chegando o pelo som atraso. lá? Boa noite. Boa noite, seu Atenção, Moreira. doutora, o que é mais difícil para o médium iniciante? A filtragem do que é dos espíritos influenciando ele ou o autocontrole no do dia a dia quando este médium quer se evangelizar e vencer os arquivos negativos? Olha, eu tenho muita paciência com o médio iniciante, porque eu não comecei trabalhando com o seu Vandir. Eu só escuto o que a mentora diz, que não tinha segurança, que tinha medo de ser mistificado, tá entendendo? Porque eu acho que o iniciante, a gente tem que entender que é um médio de informação. Ele não é um médio formado. E ninguém pode estar cobrando de um médium iniciante, sabendo que vai haver aquela confusão de comunicação, vai, pessoal. Está entendendo por quê? Esses médios ainda eles estão em estado preparatório. Então, para você adquirir experiência com médico espiritual, eu já disse isso, você precisa de 10 anos, olha aí, 10 anos de incorporação com esse médico. Depois de 10 anos, é que eu digo, esse aí está pronto. Obrigado, doutora Cristina. Pode fazer a sua segunda pergunta, Sinfrônio. A segunda, doutora, a passagem no Evangelho em que Jesus cura um endemoniado que convulsionou quando Jesus se aproximou dele, nesse caso, era um caso de esquizofrenia obsessiva ou kármico? Ou ainda era obsessão? Ah, esse caso não era um caso de esquizofrenia, porque se fosse um caso de esquizofrenia, Jesus estaria tirando uma prova daquele espírito, né? Haveria possibilidade, sim, que ele tinha autoridade para isso, que era um espírito celeste. Mas o que é que a gente encontra ali nas passagens de Jesus? Eram possessos, né? Eram possessos. Então, aquelas pessoas que estavam ali, estavam possuídas por entidades trevosas e que o Cristo, com a sua superioridade moral, não temia, tá entendendo? E libertava aquele obsediado. Então, aquilo ali não era esquizofrenia, era processo. Obrigado, doutor. Rose, é você. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite. Doutora, aquele que traz o seu arquivo memorial cheio de culpas, marcas de erros, e aí renasce esquizofrênico, mas passa essa encarnação resignado e submisso, aceitando esse estigma. Na reencarnação seguinte, será mais fácil ele vencer as tendências gravadas nos arquivos mentais e assim não repetir os mesmos erros? É interessante que a esquizofrenia é uma culpa que o espírito ele não se perdoa.
Aí você nota a mania de perseguição, a ideia fixa, tá entendendo? Alguém tá querendo me matar, eu tô vendo aquela pessoa. Então, tudo aquilo que você fez com o outro, você está fazendo em você mesmo. Então, por isso que a lei do retorno, ela pega muitas vezes os espíritos despreparados, porque eles achavam que nunca ia ser punido. E essa lei de retorno, ela é muito justa, entendeu? Então, se esse espírito ele superar, tomar sua medicação, tá entendendo? Seguir suas terapias e terminar essa etapa, numa próxima reencarnação ele volta ao normal. Ele já superou isso. Tá entendendo? Agora, o grande problema é quando esses espíritos eles partem para uma rebeldia incontrolável. Então, sabem que tem que tomar medicação e não toma, aí termina matando pai, mãe, irmão, aí a dívida dobra, né? Porque a Doutora, vida, diga, geralmente a gente verifica que as pessoas com esquizofrenia têm uma tendência maior à agressividade e à rebeldia. Mas se ela aceita e esses defeitos que ela tem, por repetição de erros, por várias encarnações, por vícios, então, se foi vício, e nessa encarnação que ela está esquizofrênica, ela não pôde se viciar. Aí ela, quando ela reencarna, tendo sido mais submissa, ela esquece esses vícios, aqueles defeitos morais, aquelas tendências agressivas que estão no arquivo de memória. A pessoa tende a vencer isso também junto com a resignação da vida anterior? tem sim, porque o espírito não só se melhora na matéria, né? Fora dela também, ele vai ter oportunidade de melhorar, né? Então, Deus está dando a ele duas oportunidades, uma em vida e a outra após a morte, né? Muito bom, interessante. Obrigada. Obrigado também. A sua segunda pergunta, Rose, por favor. Doutora, na comunicação de um espírito que queira trazer novos conhecimentos do mundo espiritual, mas o médium é treinado apenas em rituais e misticismo. Esse espírito consegue passar esses novos conhecimentos ou o arquivo de memória do médium bloqueia as informações trazidas naquele conhecimento? E nesse caso, isso seria animismo, seria mistificação ou fraude do médium? Olha, é interessante a sua pergunta. Existe um artigo na Revista Espírita falando sobre isso. E é muito interessante, porque existia uma determinada pessoa que ela era envolvida com a seita quando estava reencarnada na Terra. Então, as pessoas culpam Allan Kardec porque Kardec não queria estudar Umbanda nem Candomblé. Eu acho que essa história resume tudo, porque ele não estudou nada disso, né? E, de repente, essa seita pregava que as pessoas teriam que se sacrificar, se crucificar, para que elas adquirissem a purificação, e se elas fizessem isso, ia encontrar um lugar lá no céu. Só que o Allan Kardec, ele era muito observador. E, de repente, ele resolveu evocar essa pessoa, que era uma mulher, que tinha desencarnado, que pertencia à seita. Olha só. E chamou o médium sonambúlico para essa comunicação, orientado pelo Espírito São Luís. E essa mulher chegou na mesa, entendeu? E Kardec começou a sua pesquisa e perguntou a ela: olha, aquela seita que você participava aqui na Terra, você adquiriu a salvação? Ela disse: Senhor, foi pura ilusão minha. Eu não adquiri salvação nenhuma. Olha só o problema. Então, naquele momento, Kardec diz assim: e o chefe da seita, que também desencarnou, você sabe onde é que ele se encontra? Ela disse: olha, talvez enganando as pessoas, como eu também fui enganado. Ele, como desencarnado, ainda estava aprontando. E ele diz assim, né, que o ponto-chave disso tudo. Por que você não orientou também suas filhas para participar dessa seita?
a sua filha está aqui. Então a filha estava ali como encarnada. E ela disse: sabe por que eu fiz isso? Porque eu não tinha certeza do que eu estava fazendo. Por isso que ela não falou. E a filha se dirigiu à médium sonâmbula, né? E começou a emitir o pensamento para a médium sonâmbula. E de repente, a filha disse assim para a mãe: a senhora pode provar que a senhora? Ela disse sim. E começou a contar detalhes. Olha aí. E ela disse: realmente é minha mãe que está aí. Então, o que Kardec quis dizer, pessoal? Que todas essas coisas místicas no mundo espiritual, me desculpe, não tem valor nenhum. Porque ninguém veio aqui para isso, veio aqui para reforma moral. E as pessoas não querem aceitar isso. Então, por isso, culpam ele de falar que ele não estudou as religiões afro, que não estudou o candomblé, que ele deveria ter estudado. Sim, ele estudou, porque essa seita resume tudo. Se resume tudo essa história. E naquele momento, essa mulher estava bastante perturbada, interromperam a comunicação para ela ser levada. Então, olha, ela passou a vida inteira numa ilusão mística. E quando chegou do outro lado, cadê a reforma moral? Não tinha, o que tinha era o quê, né? O martírio de querer chicotear-se, de querer se crucificar, dizendo que ia para o céu, não foi para o céu. Obrigada, doutora. Muito esclarecedor. Anália, pode fazer a sua primeira pergunta, por favor. Maria Amélia, a primeira e a segunda já foram respondidas, então só tem a terceira e a quarta. Exato, a terceira e a quarta. Tudo bem. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos. Boa noite. Estou um pouco falha porque eu estou gripada. A terceira pergunta. As variações emocionais criadas por nós nesta existência e com o uso contínuo de substâncias químicas pode levar à esquizofrenia? Olha, o álcool, sim. O álcool, a droga, sim. A prática do mal, sim. Pode levar à esquizofrenia. A gente observa muito isso. As pessoas possessivas, por questões materiais, pode sim levar à esquizofrenia, porque a gente observa muito isso em enfermaria, principalmente de tratamento pós-morte de esquizofrênicos, que muitos ficam dizendo: cadê meu dinheiro? Me roubaram. Eu quero meu dinheiro de volta. É tudo ladrão aqui nessa enfermaria. Olha só. Mas existem medicações eficazes aqui que vai tirar ele daquele quadro. Mas se ele não acordar para Deus e se dirigir a uma colônia para que lá se melhore, tudo bem, ele volta ao normal. Mas se ele ficar na costa terrestre, tem a perdição dele. Então ele vai se tornar mais materializado, mais perturbado e vai nascer de novo com esquizofrenia, pessoal. Nossa. A minha outra pergunta. Obrigada por responder essa. O arquivo de memória de vidas passadas, fracassos, decepções, consciência pesada, etc., arquivadas no subconsciente do médium, alteram o seu comportamento e isso pode interferir nas comunicações mediúnicas? Olha, pode, viu? Porque, olha, quem tiver seus traumas, procura uma psicóloga, para você não misturar com as comunicações. Porque eu vejo aqui na prática, o que vocês estão estudando aí é tudo que eu vejo na prática. Então, eu vejo aqui na prática certas coisas. Eu vi uma senhora de 80 anos que ela teve uma crise emocional, não foi uma comunicação. E eu olhando e ela dizendo: olhe, porque eu vou matar ela, porque ninguém gosta dela. Eu disse: olha, isso aí não tem nada a ver, não. E a filha, apavorada, vendo aquilo, né? Eu esperei ela sair e disse à filha: olha, presta atenção. Aquilo ali são traumas da existência atual. Ali não tem espírito, não, minha filha. A sua mãe, ela não se acha amada,
A sua mãe foi uma pessoa que sofreu muito, tá entendendo? Tá numa idade de 80 anos. Na cabeça dela, muita coisa não foi realizada, ficou pela metade. Olha aí, que ela teve uma crise de culpa. Não foi uma comunicação. Essa doutora, eu pensava que era um espírito. É não. Porque eu fui no campo magnético dela, não tinha radiação, não tinha nada. Mas se você não tiver experiência, você vai pensar que ali tem um espírito se comunicando. E, na verdade, são os traumas dessa existência atual. Nossa, muito obrigada, doutora. Obrigado também. Graça, a próxima Sim, pergunta é sua. tudo bem. Boa noite, doutora. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Doutora Cristina, uma pessoa com mais de 80 anos, internada na UTI, ela conversa com o filho desencarnado há mais de 10 anos. Podemos dizer que é um processo de alucinação ou aproximação do desencarnado? Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Existe aí o sentimento de perda desse filho. E o Hum, sentimento de perda leva justamente ao estado de alucinação. sim. Porque, olha, será que a justiça divina iria permitir um espírito estar ali durante 10 anos? Tá entendendo? Então, Hum, as perdas não superadas que está no subconsciente, é impressionante que na terceira idade explode, viu? Se você não sim. superou, explode. E a gente percebe isso aqui nas comunicações. Na época do Covid, eu vi um senhor aqui também com a crise emocional, não era ansiedade, era uma crise emocional, que ele tinha quase 2 metros, né? Seu Vandir desse tamanho na frente dele. E ele se levantava e dizia assim: Eu vou me matar é agora. Eu dizia: Assenta que tu não vai morrer agora, não. E ele gritava mesmo, batia no peito, e eu empurrava ele: Sente, mas ali, pessoal, não tem entidade. Então tinha um Hum, homem fragilizado, com muitas decepções, que na hora, quando vinha isso, ele entrava em pânico. Ele entrava em certo. pânico, porque na cabeça dele, ele, na idade que ele estava, ele não ia conseguir mais o que ele queria. Então, isso não Hum, é comunicação. Então, ele entrava ali numa crise nervosa. No caso dela, é um processo de alucinação. sim. É uma amiga minha, toda vez que ela interna na UTI, ela fica assim. Aí o filho dela comenta comigo, tô conversando com meu irmão, que faleceu, que não sei o quê. Aí nós estamos estudando o caso da esquizofrenia. Aí eu me lembrei disso aqui e liguei a isso. Então é uma alucinação mesmo, que o espírito não ficaria esse tempo todo, né? Ficou bem claro, Não doutora. ficaria porque quem Obrigada. geralmente vai UTI não é familiares, são espíritos, anjos de guarda, Sim, mentores e médicos espiritual que estão ali, entendeu? Familiares às vezes certo. atrapalha, porque se você vê na UTI uma família sua, tu pensa logo que vai morrer, vem me buscar. Então isso não É, ajuda em nada. sim, eu entendi. Muito bom, Mas obrigada. se você vê um médico espiritual na UTI, tu vai dizer o quê? Esse médico está cuidando de mim. Mas já pensaste, tu vê um parente teu, tu entra logo em pânico, vem buscar. É, exatamente. Muito obrigada, doutora. Ficou bem claro. Maria Madalena, é a sua vez. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, Madalena. Doutora, é, os arquivos de memórias positivas armazenadas no subconsciente do médium ou pessoa poderia se projetar nos sonhos destes, contribuindo nas decisões necessárias no cotidiano do mesmo? Olha, deixa eu explicar uma coisa, porque eu estudo muito essa questão de sono e sonho, sabe? E eu vejo o seguinte, os sonhos, a maioria deles são perturbações do subconsciente. E isso mexe muito com o estado emocional do paciente, da criança, do adulto e do idoso. Quando eu pego na cabeça de uma criança, tem radiação,
eu já sei que ele teve pesadelos. Os pesadelos da criança estão associados a atos que ele praticou em vidas passadas e que agora ele está revendo aquilo por uma regressão de memória espontânea. Aquilo é muito grave. Se aquela criança ela continua daquele jeito sem tratamento, ela vai se deprimir. Então, por isso que a gente faz o tratamento da memória da criança para tirar a irradiação e estacionar aquelas imagens que ele está vendo durante a noite, né? Que são imagens aterrorizantes e que prejudicam muito o processo de evolução deles. Doutora, só um outro esclarecimento aqui. Se essas memórias são positivas e essa pessoa já está nessa condição de ter uma memória mais positiva, vamos dizer assim, e se não poderia ser projetado e no cotidiano, assim, vir através de sonho e essa pessoa ser beneficiada? Não existe isso ainda? Olha, as memórias positivas na Terra, elas estão associadas mais a espíritos superiores. A espírito em expiação em prova é uma tempestade emocional, viu, Madalena? Mas onde é que tem um espírito superior que eu quero conhecer? Tá entendendo? Certo. Então, essas memórias positivas em vocês existem, mas ela não existe numa escala que eu possa considerar de bens e mais bens que você praticou em vidas passadas, mas uma variação de coisas boas e de coisas erradas que foi praticada. No caso dos Sim, espíritos mais avançados, o que é que a entendi. gente percebe? Existe 80% de coisas ali boas, tá entendendo? E 20% ali não são de coisas ruins. Sim, entendi. Assim, eu precisava de entender essa colocação da senhora. Fiz essa pergunta para entender se, porventura, já existe, né, no nosso estágio aqui, uma porcentagem de memórias, no subconsciente, memórias positivas que pudesse, né, auxiliar. Entendi. Obrigada, doutora. Posso fazer a segunda, Obrigado Maria também. Marta? Você fez duas, né? Você vai fazer Só- já a terceira. Não, a primeira. Pode fazer. Ah, você A fez primeira, tá? duas perguntas. Hoje só uma. Pode Pode fazer, fazer? Madá. Obrigada, querida. Doutora, no ano 1 que Jesus veio à Terra, do ano 1 que Jesus veio à Terra até hoje, ainda não há compreensão e aceitação dos ensinos dele. As consequências dessa rebeldia seriam as doenças por assimilação dos fluidos da chuva negra pela baixa imunidade no perispírito periférico, causando várias doenças epidêmicas e kármicas. Olha, o período terrestre estabelece a evolução do planeta. Então, todos os planetas ele pertence a uma escala. Vocês pertencem à escala de mundo de expiações e provas. Essa escala, pela justiça divina, tem que ser respeitada. O pior que seja o mundo, mas essa escala é transitória. Ela não vai ser mantida aqui de alguma forma. Então, isso quer dizer que esse ciclo vai terminar. Quando termina esse ciclo, então, o que acontece, né? Aí vem a profecia: os mansos possuirão a terra. Então, significa que a terra já passa de expiação e prova para a regeneração. Agora, para chegar à regeneração, é claro que vocês vão ver muita coisa triste, muita coisa errada. E você vai dizer: esse planeta vai piorar. Não vai, porque tudo está sob o controle de Deus. O mal, ele pode controlar as pessoas, mas ele não controla Deus. Então, significa que esse estágio deixa de existir. No próximo estágio, já são espíritos melhores, mais determinados e escolhidos pela justiça divina. Agora, o cresceres e multiplicai-vos é para mundo de expiação e prova. Para mundo de regeneração,
É crescer, olha só, se reformar e se multiplicar, mas só vem espírito bom. É diferente, né? É, pode ser multiplicar em conhecimento também, né, doutora? Tá certo. Muito obrigada, doutora. Eu Muito também. obrigada, Maria Amélia. De nada. Núbia, a sua primeira pergunta, por favor. Boa noite, Maria Amélia. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. No pós-pandemia, as pessoas passaram a ter crises de ansiedades. E assim, cada dia tomando mais medicações controladas. Isso pode se tornar uma esquizofrenia no futuro? Olha, eu vou dizer uma coisa: tem muita gente, desde a pandemia, que eu venho tratando os maiores problemas e não está nos idosos, está nos jovens. Está entendendo? Não está nos jovens porque a própria fraqueza emocional deles é muito grande. E às vezes eu digo, olha, não tem motivo para você estar assim. Tem, não tem motivo. Então, esses jovens voltaram pior da pós-pandemia. Mas eu sabia disso, porque esse jovem foi bombardeado por imprensa, foi bombardeado por governo, fizeram um lockdown totalmente errado. Essas pessoas ficaram presas dentro de casa, achando que ia morrer, que a qualquer momento o vírus ia bater na porta e entrar. Quer dizer, isso foi um despreparo total e muita gente se aproveitou dessa situação. Eu controlei os meus trabalhadores da seguinte forma: vamos levar uma vida normal, tá certo? Ninguém aqui vai achar que vai morrer. Então, vamos abrir esse hospital para atender as pessoas necessitadas e vamos perder esse medo. Ora, deu certo, a condução deu certo. Então, hoje eu encontro aqui, não são trabalhadores com pânico, são trabalhadores que querem trabalhar. Mas imagine as igrejas fechadas, os psicólogos não atendendo, os psiquiatras não atendendo, e você 24 horas por dia ouvindo jornalistas ativistas dizendo: já morreu 1.000, já morreu 2.000. Esse jornalista estava sendo pago para divulgar essas coisas. E agora o prejuízo social, esse prejuízo aí pode durar até 20 anos, 30 anos para se recuperar, pessoal. É verdade. Os maiores E, prejudicados foram os jovens, né? e números que não eram verdadeiros, né, doutora? Mas eu dizia aqui, Maria Amélia, quando disseram, olha, a estatística de morte, ninguém engana o morto, né? A gente sabe, né, que está aqui do outro lado. Já viu, estatística de morte tem que ser dada por a gente, né, por vivo. E começaram a dar estatística dizendo, olha, em Pernambuco já morreu 18.000 pessoas. Mentira, que foi tudo mentira. Não tinha 18 internados aqui, 18.000 internados, por morte não. Então, nós tínhamos aí morte de trânsito, nós tínhamos aí câncer, nós tínhamos aí vários processos de pessoas debilitadas já em estado terminal que pegou o Covid e de repente essas pessoas jogaram todas essas mentiras. Eu combati isso, pessoal, nas quartas das consolações. Os pacientes nossos já ficavam ansiosos, esperando a quarta-feira. Eu entrava mesmo, fui perseguida, seu Vandi também. Derrubaram os vídeos da gente que falava sobre o Covid. Eu posso derrubar 1.000, mas eu vou falar de novo. Pronto, eles vão se cansar. E hoje a gente está com vários vídeos guardados. Como a coisa está mudando no mundo, esses vídeos vão para o ar de novo e vamos ver o que é que vai dar. Tá Certo. certo. Obrigada, doutora Cristina. Núbia, a sua segunda pergunta. Até a próxima. Doutora Cristina, o Covid, ele atingiu diretamente o pulmão, né? E agora nós temos uma droga que está entre os jovens, que é o cigarro eletrônico, e que atinge também diretamente o pulmão, só que com uma velocidade muito maior. O que que a espiritualidade tem a dizer para a gente referente a isso? Olha, eu vou dizer uma coisa: parece que esse povo não tem o que fazer, não. Porque se tivesse uma ocupação, não estava no cigarro eletrônico, sabendo que o pulmão vai explodir. Sim.
Só que existem jovens que ele tem o instinto de destruir ele e a mãe, né? Só destrói, né? Eles, né? Destrói ele e a mãe. Mas a mãe vai ficar. Quem vem para cá é ele para o mundo espiritual. Agora você imagina o processo reencarnatório de uma criatura dessa, né? Vai sofrer a vida inteira. Então, a reencarnação, ela não é um ato de punição, é um ato de correção. E essa correção vai ter que existir. Então, o que nós lamentamos é que uma mente, né, tão jovem, que tem tanta coisa boa para criar, vai estar fumando maconha, vai estar cheirando crack. Me diga uma coisa, qual é o futuro que esse jovem tem? Nenhum, mas são espíritos fracos que pediram oportunidade temporária, que a gente chama isso de reencarnação temporária, e que não vão chegar a 50 anos de idade, que vão desencarnar antes disso. Tá certo, doutora Cristina, obrigada. Obrigado também. Luiz, é a sua vez. Você vai fazer a sua segunda pergunta, porque a sua segunda pergunta, ela vai responder a sua primeira pergunta, ok? Boa noite a todos. Boa noite. Boa É, noite. o desencarnado, no caso, o obsessor, pode se apresentar com sintomas de esquizofrenia? Olha, o ódio leva à loucura também aqui no mundo espiritual. E o que a gente deve temer não é as leis de causa e efeito, não, mas é as equipes que perseguem o Cristo até hoje. Essas são perigosas, porque essas atuam no sistema nervoso central, essas causam projeções sexuais, projeção de violência. Esses espíritos, eles são muito, mas muito violentos mesmo. E eles podem levar uma criatura a uma loucura pela projeção de repetição naquele pensamento e a pessoa não percebe e termina caindo. Mas existem obsessores também que ele está numa fase de loucura porque são movidos pelo ódio. Então, só mesmo um estudo detalhado, uma reforma moral profunda para você adquirir uma defesa contra essas entidades. Muito obrigado. Obrigado também. Beatriz, é a sua vez. Beatriz, não estamos vendo você. Boa noite. Ela tá buscando a pergunta aqui que ela perdeu o papel que ela anotou. Um momentinho. Eu tenho aqui. Peraí. Maria Amélia resetou o celular dela, foi isso, que ela perdeu a pergunta quando o celular resetou. Então, Ah, você pode fazer a pergunta, eu vou Bia, fazer a pergunta, assim a gente ganha tempo também. Viu, Ah, Beatriz? De acordo com o Dr. Ricardo, no estudo da aula 57, pessoas que fazem o uso de substâncias tanto lícitas quanto ilícitas podem reencarnar com esquizofrenia kármica. Sendo assim, as pessoas que fazem o uso de cannabis, é isso? o Cannabis é cannabis. É o cannabis? cannabis. Maconha, é? Para tratamento de doenças por prescrição médica, podem adquirir esquizofrenia kármica na próxima reencarnação? Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Existe artigo científico contra o cannabis, mas que não é divulgado no Brasil. Está entendendo por quê? Olha, se você está usando um extrato da maconha, achando que vai curar as pessoas, você vai viciá-las. Existe uma corrente médica que é contra, existe outra que é a favor. Eu mesmo pesquisei, avaliei muitos pacientes que eu trato, e eu disse, olha, procura um psiquiatra que é o melhor caminho. Essa medicação, ela provoca várias reações, coordenação motora. O intestino, ele passa a ter um mau funcionamento, tá entendendo? Essa pessoa, ela se torna lenta. Então, como é que a criança vai fazer terapia se ela não consegue acordar? Então, eu tenho um caso no interior do estado,
de uma senhora de mais de 80 anos que estava tomando cannabis, indicado pelo médico, uma medicação caríssima, onde existe muitos oportunistas nisso, entendeu? E de repente eu vi ela com tremores, eu vi ela com a coordenação motora comprometida, e eu avaliei uma coisa que é muito parecido com os sintomas dos outros, né? Os tremores constantes. E eu disse a ela, olha, você está tomando o quê? Me diga, qual é a medicação? Essa dor, o médico passou para mim cannabis. Foi. Ah, pois vou dizer uma coisa a você, procura um psiquiatra e suspenda isso. Se você vê essa pessoa hoje, coordenação motora excelente, a memória voltou ao normal, não tem temor nenhum, entendeu? E o psiquiatra foi bem claro com melhor dizendo, o neuro foi bem claro com ela. Disse, olha, isso aí não serve para a senhora, não. Quem foi que passou isso? Então, o que acontece no Brasil é que as pessoas não querem se esclarecer. Elas querem um caminho mais fácil e terminam se prejudicando. As crianças também, portadoras de medicação por cannabis, eu observava que essas crianças, em seu dia, elas estão totalmente neutralizadas pela medicação. Elas não têm motivação para comer, aumenta o excesso de salivação. Então, olha, por que estão liberando isso? Então, existe artigo científico que diz que não pode, mas aqui no Brasil tudo pode, sem medir as consequências. Aí o que é que acontece? Vai aparecer alguém aí, cientista, e vai dizer assim: olha, isso aí, os sintomas são esses. Aí as pessoas vão dizer assim: eu não sabia, agora é tarde, o seu filho foi prejudicado. Aí vem outra teoria, mas o cannabis ele inibe as convulsões. Isso não é verdade. Eu já vi pacientes, crianças, que têm convulsões e continuam tendo convulsões. Porque as convulsões, na realidade, elas têm que ser medicadas por neurologista, não é um cannabis que vai resolver isso. A criança vai, diminui aí, pessoal, os tremores ou as convulsões, mas ela não consegue se alimentar. Por quê? O metabolismo da criança muda com o cannabis. Certo. Rose, a sua terceira pergunta, por favor. Doutora, a educação familiar desde a primeira infância poderia impedir o espírito de repetir o mesmo erro que o levaria a uma futura reencarnação com esquizofrenia kármica? Olha, a base, ela é tudo, tá entendendo? A base, ela é tudo. E muitas vezes a minha preocupação com as crianças são as crianças autistas em escola pública. Essas crianças são instrumento de bullying. Isso está errado. Como é que o meu filho vai melhorar sob pressão psicológica de outro? É uma ilusão dessas mães, tá entendendo? Que colocaram na cabeça delas. E eu vi uma pobre mãe, já faz mais ou menos 15 anos atrás, o filho dela, autista, abusaram da criança na escola. Eu fui sincera com essa mãe, disse, olha, se eu tivesse no seu lugar, esse filho estava dentro de casa, mas ele nem ia servir de instrumento para ninguém fazer bullying nem abuso sexual. E quando isso acontece, sabe o que acontece? Não tem nenhum direito para defender aquela mãe, não, pessoal. Então, isso é uma barbárie nos dias atuais de hoje. Você pegar uma criança e jogar numa escola pública, onde ali a gente sabe que não tem regras. Ali não tem regra. Eu me preocupo muito com a infância, porque eu vejo que essas crianças pioram. Não, porque é inclusão, não pode, não sei, mas me diga uma coisa: como é que aquela criança está ali numa escola que não tem um estudo especializado dentro do autismo? Não tem psicopedagogia, não tem sala para isso. Então você joga no meio daquelas feras, eu chamo feras, porque se você não respeita diretor, você não respeita professora, você não respeita a mãe, você vai respeitar a criança autista na escola? Não é respeitada, não, pessoal. Aqui mesmo nesse bairro fizeram uma denúncia de uma criança autista de 8 anos de idade que fizeram a pobre da criança comer fezes dentro da escola.
E quando a mãe foi pegar aquela criança, eu me coloco no lugar daquela mãe. Eu vou dizer uma coisa: se eu tivesse reencarnada, meu coração estaria partido, decepcionado. Quando ela viu a roupa da criança, estava com fezes. E quando foi procurar a direção da escola, disseram: a gente não está sabendo de nada. A criança disse: não, mãe, olha, colocaram isso na minha boca. Pelo amor de Deus, pessoal, aquilo é um ser humano. Como é que esses governantes do Nordeste são tão frios? Essas pessoas são tão insensíveis ao ponto de deixar que essas crianças frequentem a escola para ser o que? Abusada? Eu não concordo com isso de jeito nenhum. Então, se ele fizesse uma escola com piscina, né, ecoterapia, fisioterapia, eu concordo, escola especializada para o autismo, com professoras e profissionais especializados. Mas você pegar um filho seu e jogar numa escola pública, o sofrimento dessas mães é infinito e eu sinto muito por isso. Renata, pode fazer a sua pergunta, por favor. Boa noite, doutora. Eu acabei estudando um pouco sobre esquizofrenia durante o meu curso, e o que a gente percebeu é que nos processos de alucinação, eles sempre se voltavam muito contra os familiares, né, que eram as pessoas mais próximas. Essas alucinações, o escutar vozes, principalmente, que era o mais observado, a gente poderia atribuir a, vamos dizer assim, ao obsessor? Ou seria Não, não. o que seria Existe esse dois, escutar vozes que eles colocam? existe dois tipos de vertente que a gente usa isso. As vozes da consciência foi o mal praticado. As vozes externas, elas são obsessivas. Existem duas coisas aí para a gente definir. Eu geralmente pergunto aqui a eles: essa voz é dentro ou é fora? Eles falam: é dentro. Eu chamo isso de voz da consciência. A voz da consciência foi os atos praticados. Então, muitas vezes, se matou criança, ele vai ouvir o choro, mas é dentro. Tá entendendo? Não é fora. Então, o que é que acontece? Quando a voz é fora, aí então eu digo assim: essa voz é fora. Você sente o quê? Uma sensação de medo quando essas vozes vêm. Aí é obsessivo. Aí não tem nada a ver com subconsciente. Então, existem essas duas definições. Quando essas vozes elas são externas, eu vou dizer uma coisa: a família não tem perigo, mas quando é interna, a família cuidado. Ela cuidado porque é voz da consciência. E essa voz da consciência, os espíritos que estão ali naquele ciclo familiar, todos eles têm um compromisso gravíssimo com o esquizofrênico. E aquele esquizofrênico, ele vai partir para cima e muitas vezes tirar até a vida de um naquele local. Porque foi isso que a gente observou, né? Nós trabalhamos exatamente com homicidas esquizofrênicos e pouquíssimos casos eram cometidos contra pessoas fora do ciclo familiar. Então, normalmente era pai, mãe, avô, irmão, né? Então, foi uma das coisas que a gente viu. E eu ficava sempre nessa dúvida, porque nos estudos de neurociência, alguns falavam dessa voz interna, né? Então, e aí me veio esse questionamento se poderia ser essa voz interna mesmo, ou, no caso, uma comunicação com o obsessor, né? Obrigada, doutora. Obrigado também. Madalena, você ainda tem uma pergunta. Você está sem o áudio. Doutora, a correção realizada pela lei natural durante a vida física para o desenvolvimento moral seria uma gradação
que existe na Terra é de uns para com os outros. E se esse rigor que é exercido aqui, se ele for bem trabalhado, bem tolerado, vamos dizer assim, contribui para a melhora moral desse ser? Olha, o ser humano tem que conhecer suas limitações emocionais. E muitas vezes eles passam de todos os limites. Porque eu vejo isso aqui em tratamento, que eu estou vivenciando a prática aqui de tudo que vocês estão falando aí. E tem paciente que não respeita o direito do outro. Como é que pode? Eu digo, criatura, tu não respeita o direito dos outros, como é que tu quer se melhorar? Está errado. Você tem que respeitar o direito do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Você viola tudo. Então, o que está faltando nesse ser humano é a reeducação interior, que ele não tem. O tratamento espiritual vai resolver isso? Não resolve. Ele tem que procurar uma psicóloga. E eles não aceitam, tá entendendo? Então agora eu vou ser a psicóloga que vou dar um choque de 380. Então, vai ser comigo agora. Porque eu digo, olha, você incomoda os vizinhos, você incomoda todo mundo, aí você se coloca como vítima, isso está errado. Você está aqui para melhorar. Então, o ser humano ele tem que conhecer isso, ele tem que olhar e dizer, olha, eu estou fazendo bem essa pessoa, eu não estou, então eu vou ser um pouquinho mais flexível. E muitas vezes as pessoas não são, elas não querem abrir mão de um direito que não é direito, que está errado. E eles não querem abrir mão disso. Não, eu olho, mesmo errado, eu digo que estou certo. Eu digo, ah, tá difícil. Você não vai a lugar nenhum assim. Então, o que nós temos que ser é mais flexível, admitir, olha, realmente eu errei, eu quero melhorar. Então, o caminho da evolução, pessoal, está no reconhecimento dos próprios atos. Obrigada, doutora. Obrigado Obrigado. também. Doutora, essa foi a nossa última pergunta. Já são 8h28. Dá para responder mais uma. Marane, a sua dúvida, Marane. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, turma. Deixa eu só pegar aqui, Maria Amélia. Pronto. Doutora Cristina, na aula número 58, armazenamento memorial, o doutor Ricardo falou que o eletromagnetismo negativo pode causar dores que aparecem rapidamente, podendo até mesmo alterar a pressão arterial, enquanto que na cristalização ectoplasmática, essas dores apareceriam com o tempo. Como o eletromagnetismo negativo e as cristalizações ectoplasmáticas podem afetar a qualidade mediúnica? Olha, eu acho que o mais perigoso aí é o eletronegativo, porque qualquer comunicação que você receba, imediatamente você vai ter tremores labiais, tremores de membros superiores e inferiores, está entendendo? A cristalização ectoplasmática é um sintoma que você vai sentir com o tempo de uma dor que você não pode defini-la como dor, porque dor é tudo aquilo que é analgésico passa. Mas a dor por cristalização, na verdade, ela não passa, nem com medicação. Isso às vezes exige tratamento nessa sala aqui, e muitas vezes cirurgia espiritual para a gente resolver isso. O ectoplasma é muito simples a gente tratar. Mas qual é o maior problema da humanidade? É o eletronegativo. Esse daí destrói toda a estrutura da calcificação óssea. Tá entendendo? Eu vejo muita contaminação aqui facial, que as pessoas perdem dente, rompimento também de maxilar. Aí, quando você vai estudar a origem daquilo, aquela pessoa conserva um ódio enorme dentro dela. Então, o ódio é uma usina eletromagnética negativa produzida pelo próprio ser humano. Aí, se tu pega um processo obsessivo, aí tu já tem uma usina. Aí, outra usina alimentando outra usina, então esse ser humano nunca será normal. Entendi, doutora Cristina. Obrigada.
Obrigado também. Chegamos ao final, doutora. Agradecendo a todos vocês pela pergunta, pelo bom estudo da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, caminhando a teu lado, Senhor, sem nada temer, erguendo as nossas cabeças, Senhor, abraçando as nossas cruzes e caminhando, Senhor, sobre pedras e espinhos, mas com a certeza, Senhor, da tua presença em nossas mentes. Que tua luz, Senhor, reflita na mente daqueles que se encontram aflitos e sobrecarregados, Senhor. Que eles recebam a tua paz, que eles recebam a tua harmonia, que eles recebam o teu amor. Só tenho, Senhor, a te agradecer e nada a reclamar. Muita paz para todos.